Irmãos, vamos abrir a palavra da carta aos Hebreus, capítulo 11. Carta aos Hebreus, capítulo 11. Versos de 1 a 3. Caso dê tempo, a gente avança um pouquinho mais aí até o 7, mas se não der, a gente fica só no 3, até o 3 mesmo. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versos de 1 a 3. Nos diz assim a palavra do Senhor. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Vamos ler todos juntos essa passagem novamente? Vamos lá? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Oremos mais uma vez. E damos graças a Deus por este culto, pelo privilégio de sermos do Senhor, comprados por um alto preço. E seremos para sempre do Senhor, viveremos por toda a eternidade adorando o nome do Senhor, reconhecendo quem Tu és, aquilo que o Senhor fez em nossa vida. Louvado seja o Teu nome. Também, ó Deus, Te agradecemos pela preciosidade da Tua palavra, pela fé que o Teu Santo Espírito mesmo plantou em nosso coração, para podermos crer no Salvador, Teu Filho amado. E assim, ó Deus, o Senhor transformou a nossa vida quando a Tua graça nos alcançou. Louvado seja o Teu nome, ó Deus, porque o Senhor não somente nos deu a salvação, como a cada dia o Senhor dá recursos a nós, para alimentarmos a nossa fé. O Senhor concede a nós os meios de graça. E nesse momento, ó Deus, nós estamos estudando um desses meios. Pedimos que o Senhor, ó Deus, venha trabalhar em nosso coração e edificar a nossa vida, para que sejamos cada dia mais parecidos com o Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador. É em nome dele que nós oramos agradecidos. Amém. Irmãos, fé é com certeza o instrumento valioso nas mãos de Deus. É uma ferramenta preciosa que Deus usa para aplicar a salvação em nós, para trazer a bênção de Cristo, ou foi a forma como Deus agiu em nosso coração. Mas é interessante que, se você parar para perguntar para o povo brasileiro aí pela rua, todo mundo vai dizer que tem fé, não é verdade? Todas as pessoas, de alguma forma, elas vão responder que possuem fé. Até o ateu vai dizer que tem fé. O ateu tem fé no quê? No que o ateu tem fé? Nele mesmo. Nos seus conceitos, nas suas filosofias, isso é fé, não é verdade? Então, não tem como fugir disso. Qualquer pessoa tem ou crê em alguma coisa, ela acredita em alguma coisa. O problema é no que estamos depositando a nossa fé. Qual o fundamento da nossa fé? Os irmãos já estão cansados de me ouvir falar, mas o meu professor, o reverendo Hermes, tem lá no seminário, ele dizia assim: Deus não tem compromisso com a nossa fé. Deus tem compromisso com a sua palavra. Se a sua fé estiver de acordo com a palavra de Deus, então Deus tem compromisso contigo. Se não, você pode acreditar em um monte de bobagem aí, Deus não tem nada com isso. Deus não tem compromisso com a fé das pessoas. Ele tem compromisso com aquilo que Ele revelou nas Escrituras. E Ele vai cumprir a sua palavra, nisso nós podemos crer. Então as pessoas têm fé de todo tipo, né, em qualquer coisa. Os irmãos também já me ouviram falar várias vezes de um livreto que eu gosto muito, o livreto de Jim Elif.
É um livreto porque é pequenininho mesmo, são poucas páginas, onde ele aponta algumas coisas interessantes. Aliás, o título já é muito interessante. O título diz assim: fé inútil. De que maneira nós estamos agindo, depositando a nossa confiança numa fé que não vale nada, que é inútil. Ele dá alguns exemplos. Ele diz assim: fé para receber uma bênção. Tem um monte de gente que tem, não é verdade? A pessoa está enferma ou alguém enfermo na família e ela tem fé, ela acredita que Deus vai abençoar ou que alguma coisa vai abençoar e o seu querido lá vai ser curado. E de repente é curado. Nós estamos cansados de ver esse cenário. Uma faixa estendida na rua, agradeço ao fulano de tal, né? Ao santo tal, pela graça alcançada. Isso é fé. Mas é fé salvadora? Não, é fé para receber uma bênção. Assim como aquele que está desempregado, né, e ele entende, eu preciso buscar a Deus para abençoar, para que eu tenha um novo emprego, e ele frequenta até as reuniões de oração, as vigílias todas que tiverem. Mas aí ele arruma um emprego e nem lembra mais de Deus, não é verdade? Aliás, o Senhor Jesus uma vez encontrou 10 leprosos, curou os 10, e quantos voltaram para agradecer? Só um. Os outros 9 têm esse tipo de fé, fé para receber bênção. De nada vai adiantar, porque aqueles leprosos morreram, não é verdade? Todos aqueles leprosos, os 10 leprosos morreram. Um dia eles morreram. Mas se morreram sem o Senhor Jesus, do que adiantou ser curado de uma enfermidade? Não é verdade? Então o Jim Elif ele vai apontando algumas coisas e ele dá alguns exemplos interessantes sobre fé inútil. Ele diz assim: a fé sem o Espírito é uma fé inútil. Sem a ação do Espírito de Deus, a fé é totalmente inútil. E o exemplo que ele dá é muito interessante. Ele fala assim, que é como um navio ou um barco, uma embarcação a velas. Sabe aquele barquinho que não tem motor, é só vela mesmo? Sobe o mastro, coloca aquela vela enorme, né? Aquele tecido enorme ali. E ele diz assim, é como você ter uma embarcação a velas, mas não tem vento. O que vai adiantar? O barco não sai do lugar. O vento é que vai levar uma embarcação à vela para onde, né, o navegador precisa ir. Se não tiver vento, não tem como navegar. Agora, eu fiquei pensando nesse exemplo e eu vou fazer um exemplo mais atual aí, tá? Eu lembro que recentemente nós tivemos umas Olimpíadas, ou nas Olimpíadas, o nosso querido Medina, surfista, campeão mundial do surf. Dias antes da sua eliminação, ele tinha pego uma onda belíssima, a foto foi maravilhosa, todos nós vimos isso, né? Com certeza ele era o mais cotado para ganhar medalha de ouro nas Olimpíadas. Mas, irmãos, lembram o que aconteceu? Acho que foi na semifinal, se eu não estou enganado. Ou ele nem conseguiu classificar, né, para a semifinal, para a final. O que aconteceu? Não veio onda. As ondas que vieram para ele foram pequenas, não foram ondas grandes como ele havia pego dias antes. Ele era capaz de atuar muito bem se tivesse uma boa onda. Mas a onda que veio foi muito fraquinha e ele perdeu. Ele foi desclassificado. O seu companheiro, por poucos pontos, passou e foi classificado. Eu lembro que, quando isso aconteceu, eu até conversei com um surfista, que os irmãos conhecem bem, nosso irmão Fábio Barbosa, que é surfista, nós estivemos juntos, e eu aproveitei para conversar com ele, ele falou, poxa, mas não tem um outro jeito, né, uma outra regra, porque parece injusto esse negócio, e ele como bom surfista, ele falou, não, é assim mesmo, não tem injustiça nenhuma não, é igual para todo mundo. Não tem nenhuma injustiça. O surfista já sabe como funciona o campeonato. Se vier onda, ele vai pegar e vai se dar bem. Se não vier, ele perdeu. Faz parte do próprio surf isso. Então, olha só. Fé sem o Espírito, e é interessante a relação que Jim Elif fala da embarcação, porque o Espírito na Bíblia ele é traduzido muitas vezes, a palavra Espírito, como sopro, né? Vento. Então, a fé sem o Espírito, o barco sem o vento, ele não sai do lugar. Nós precisamos do Espírito de Deus e assim a fé faz sentido. Um outro exemplo que ele dá é a fé sem Cristo. A fé sem Cristo, e o exemplo que ele coloca é de um rio, né? E aí nós podemos atualizar para a nossa região aqui de São Paulo. Você sabe que o rio Tietê nasce lá em Salesópolis. Talvez alguns aqui até já tenham ido lá, na nascente do rio.
né? Olhou aquela paisagem bonita da nascente do rio. Talvez você já procurou pesquisar no mapa por onde o rio percorre, ou quem sabe você já andou muitas vezes pela Marginal Tietê. Então você sabe que o rio corta a cidade de São Paulo, entra ali pela rodovia Castelo Branco, vai para Barueri, Itu, Salto, Barra Bonita e vai lá para o interior de São Paulo. Agora a questão é, do que adianta se você não experimentar da água do rio? Jim Elif usa esse exemplo. Fé sem Cristo é uma fé inútil. Não adianta você saber a teoria sobre Cristo. Se você não provar e ver o quanto Ele é bom, sua fé é inútil. Cristo é a água da vida. Ele precisa ser experimentado. Ele precisa ser vivenciado. A vida de Cristo precisa estar em nossa vida. Nós precisamos caminhar com Cristo. E aí a fé passa a ser útil e não inútil. Um outro exemplo que ele dá é fé sem razão. É a fé que não consegue entender a morte, a ressurreição de Cristo, ou quem sabe não leva isso tão a sério, como que dizendo, não sei se ele morreu mesmo, se ele ressuscitou mesmo. É uma fé sem razão. Se Cristo não ressuscitou, o que Paulo diz lá aos Coríntios? É vã nossa fé. Ele ressuscitou, e aí Paulo vem dar os argumentos de diversas pessoas que viram o Cristo ressurreto. Então, fé sem razão, né? A fé racional, sem a razão nós temos uma fé inútil. E um último exemplo que ele coloca de uma fé inútil é uma fé sem arrependimento. Não é que o arrependimento é que te salva, mas uma fé sem arrependimento é uma fé inútil. A ideia é que você precisa ir a Cristo, reconhecendo os seus pecados e o quanto você carece dele para ser o seu Salvador. O quanto você quer que Ele transforme a sua vida e Ele te libere dos seus pecados, dos seus vícios, dos seus ídolos. É somente Ele que pode te ajudar, mais ninguém. A fé sem arrependimento é inútil, é necessário o arrependimento. Mas o Joel Bick, ele também fala algo interessante sobre fé. O Joel Bick é um historiador, talvez hoje o mais importante historiador da linha dos puritanos. Ele resgata as ideias dos reformadores e puritanos da Inglaterra. E ele traz os conceitos tanto dos reformadores quanto dos puritanos sobre a questão da fé. E ele diz assim, a fé precisa ter pelo menos duas coisas importantes para ela ser uma fé verdadeira. A primeira é o ato de entendimento. A segunda, o ato de vontade. Então vejam só o que ele diz sobre ato de entendimento. É necessário conhecer o Evangelho, mas a mensagem do Evangelho não é o objeto da fé. A mensagem do Evangelho aponta para o objeto da fé, que é Deus. Então não é a fé que salva. Não é a fé quem salva. O homem não deve crer sobre Deus. Ele deve crer em Deus. É diferente. E aí ele diz mais, a fé não salva, nós é que somos salvos por meio da fé. Deus é quem nos salva por meio da fé. Não é a fé em si, mas se Deus não atuar, não vai adiantar. A pessoa vai ficar cega nos seus delitos e pecados, morta dos seus delitos e pecados. Então a fé é um ato de entendimento, mas não só de entendimento. E aí Joel Bick diz, é um ato de vontade. Não é um mero ato do intelecto, de você saber o que está acontecendo, mas é uma escolha, uma decisão firme por Cristo. A fé é uma escolha firme, é você deixar de confiar em você mesmo, deixar de confiar nos seus discursos, na sua teologia, na sua filosofia e confiar única e exclusivamente, depender totalmente de Deus. É um ato da vontade, é apegar-se a Deus, é apoiar-se em Deus, é descansar em Deus. A fé não é só um ato de entender, mas também de vontade. Fé é o descanso total do coração no Senhor. Nós temos alguns conceitos desses estudiosos sobre o que é fé. E aqui o capítulo 11 de Hebreus, o autor aos Hebreus vai definir a fé no primeiro verso de uma forma muito interessante. Aliás, a importância desse capítulo para a fé
é a mesma ou semelhante à importância do capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios para a questão do amor. Os irmãos lembram lá? Do que Paulo vem argumentando sobre o amor ali na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Se eu não, não adianta eu fazer milagres, eu falar até a língua dos homens, dos anjos, se eu não tiver amor, eu nada serei, tudo é vão. A mesma importância agora para com a fé é o capítulo 11 de Hebreus. Sem dúvida alguma é o capítulo que mais enfatiza a ideia de fé, e nós vamos ver isso no decorrer do estudo do outro sermão. Quantas vezes aparece pela fé, pela fé, pela fé, o povo de Deus fez tal coisa. Deus fez algo na vida do povo de Deus através da fé. E aí o texto vai mostrar aqui a valiosa ferramenta da fé nas mãos de Deus. A poderosa ferramenta da fé. Vejamos aqui o que o texto diz no primeiro verso. Ora, a fé é a certeza. Olha o que ele diz. A fé é a certeza de coisas que se esperam. A fé não é algo assim, talvez aconteça. Não, é a certeza. E ele vai enfatizar isso ainda mais. É a convicção de fatos que se não veem. Olha que interessante. A palavra usada aqui pelo autor aos Hebreus, certeza, pode ter várias traduções. Aliás, as diversas traduções que você tem em casa, ou no aplicativo do seu celular, vai dar ideias diferentes, nuances diferentes, numa mesma essência principal, mas ideias diferentes. Todas elas podem ser aplicáveis. Por exemplo, a palavrinha usada aqui, certeza, ela pode ser traduzida como substância, essência. É uma das traduções possíveis e talvez a sua versão até tenha isso aí. A fé é a essência ou a substância de coisas que se esperam. Pode ser também fundamento. A palavra fundamento é a palavra usada aqui no texto. Aliás, fundamento traz a ideia de fundação de um edifício. A palavra grega usada aqui são duas palavrinhas, que é de onde vem a nossa expressão hipótese. O que é uma hipótese? Hipótese, hipo de baixo, hipo de baixo e tese. Ou seja, debaixo de uma tese, debaixo de um fundamento. O cientista, ele trabalha com hipóteses, com fundamentos. É a ideia que Paulo está... Aliás, Paulo não, Aliás, eu nem acredito que seja Paulo. Nós não sabemos quem escreveu, mas eu até acho, que foi Barnabé, um amigo de Paulo, companheiro de Paulo. Apesar de ser uma linguagem semelhante à de Paulo, eu não acho que seja Paulo, Então, olha só que interessante, o texto vai falar de certeza como fundamento, como substância, como garantia, é outra tradução possível do texto. A fé é a garantia de que Deus vai fazer. Deus garante e Ele coloca isso no nosso coração. Fé é dom de Deus, é obra que Ele faz em nossa vida. Ele dá a nós as certezas, a garantia. E outra ideia de tradução, possível tradução, é o documento de uma propriedade ou a escritura definitiva. Tudo isso tem a ver com a mesma palavrinha usada aqui pelo autor aos Hebreus. A fé é a certeza, é a substância, é a essência, é o fundamento, é a garantia, é a escritura definitiva de uma propriedade. É certo que é algo que vai acontecer. Então a fé é a certeza de coisas que se esperam. E aí ele vai dizer que é a convicção de fatos que se não veem. E a palavrinha que ele usa aqui para convicção é evidência, prova, é a prova do que vai acontecer. Aliás, essa palavra ela era muito usada em tribunais, na área do júri, que é a prova legal de que algo aconteceu. Quando um promotor ou quando o advogado, ele conseguia trazer uma prova incontestável. Não tem como contestar. E aí o julgamento vai mudar até mesmo o seu percurso por causa da prova, da evidência que foi dada. Essas são as palavras usadas aqui na língua grega para esse primeiro verso. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Por que nós podemos ter tanta certeza assim? Por que
Você conhece o texto, a maioria já conhece o texto. Por que que os exemplos que serão dados aqui nesse capítulo, de homens, mulheres de fé, isso tudo fez diferença na vida deles, a ponto deles darem a vida por isso? Por quê? Porque a fé foi dada a Deus, ou de Deus para eles. Eles receberam a fé. Eles receberam essa convicção, eles receberam essa certeza, eles receberam a prova legal de que Deus é Deus e de que Deus não erra, não mente, Deus cumpre a sua palavra. Nós podemos confiar no nosso Deus, não para fazer a nossa vontade. Na verdade, nossa vontade é enganosa, diz a palavra, mas para que a palavra dele, a vontade dele se cumpra. Por isso é que é interessante, conversando com alguns doutores, da nossa igreja, eu lembro que tanto o doutor Augustus quanto o doutor Elias Medeiros são cunhados, quanto o doutor Valdeci, eles são amigos e eles tomaram uma decisão. Na maioria das vezes eles decidiram, quando nós vamos orar o quê? A palavra. Boa parte das nossas orações será a própria Escritura. E eles têm feito esse exercício. Todas as vezes que eles tentam orar, eles lembram de textos, eles trazem à tona os textos. Por quê? Para evitar aquilo que Tiago diz, pedir, e para esbanjar para os seus próprios prazeres. Pedis mal. Mas quando nós pedimos a palavra, quando nós olhamos para a palavra, quando nós confiamos em Deus, então as coisas vão acontecer. Não é a minha vontade que vai acontecer, mas é a vontade de Deus na minha vida. Então a fé é a certeza, é a convicção de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Eu posso acreditar que Deus vai fazer, mesmo que eu não consiga ver. Aliás, a nossa confissão de fé de Westminster, ela diz assim, que Deus está governando o mundo pela sua providência o tempo todo. Você consegue ver a providência de Deus? Às vezes é nítido, né? Às vezes é claro, a gente percebe a providência de Deus nitidamente. Mas quando a gente está passando por aquele momento tão difícil, de angústia, de tribulação, por vales tão profundos, qual que é a nossa tendência? Fazer o que fez Davi no Salmo 13. Até quando o Senhor só vai se esquecer de mim? Para sempre. Não é assim que a gente faz? Mas Deus esqueceu de Davi? Claro que não. Ele termina o Salmo de outra forma. Ele diz, no tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Então Davi está expondo o seu coração, dizendo, Senhor, parece que o Senhor se esqueceu de mim, mas no tocante a mim, eu vou continuar a confiar na tua graça. Eu não vou confiar no meu próprio coração enganoso, que acha que o Senhor se esqueceu de mim. E é por isso que Hershey Sproul escreveu o livro sobre providência. Ele fala que é a mão invisível de Deus. Deus age o tempo todo, nos mínimos detalhes, mas eu não consigo ver. Nós viemos para cá agora há pouco, né? Antes de sair para ir para o culto, quem sabe você até não reclamou, poxa, que droga, chovendo. Trabalha, né? Não é assim que a gente faz? Eu falava recentemente na classe de pais, quando a gente age dessa forma, o que nós estamos ensinando os nossos filhos? De que Deus não sabe ser Deus, de que nós somos mais sábios do que Deus. Quando eu digo assim, eu queria tanto que tivesse sol, eu queria tanto que tivesse assim o assado para eu fazer tal e tal passeio. Nós estamos querendo fazer a nossa vida, ou Deus se moldar a nossa vida, a nossa vontade, quando poderíamos nos aquietar, descansar, confiar que qualquer que seja a situação na vida, Deus está no comando de todas as coisas. Isso é crer na providência de Deus, isso é crer na soberania de Deus. Eu desafio os irmãos a lerem o Diário de Simonton. É nítido ver o quanto aquele homem, aquele jovem, que deu a vida para trazer o Evangelho ao Brasil, que morreu jovem, com 37 anos, todos os problemas que ele enfrentava, é nítido ver no seu registro no diário, o quanto ele entendia, Deus é soberano.
Quando todos achavam que a sua irmã e o seu cunhado Blackford já tinham afogado, né, ou estavam mortos afogados no navio, porque eles não chegavam, atrasou por meses a viagem. A descrição que ele faz no diário é belíssima. E ele diz assim: mesmo que minha irmã e meu cunhado estejam no fundo do oceano, ainda assim eu louvo o Senhor, porque o Senhor esteve lá com eles. E nada batia aquele jovem. E ele prosseguia. Graças a Deus, eles chegaram atrasados, bem atrasados, mas chegaram e ajudaram demais Simonton. Quando ele perde a sua esposa, depois de 9 dias de ganhar a filha, ele sai cabisbaixo, conversando com Chamberlain, sendo consolado por Chamberlain, mas em nenhum momento ele nega a soberania de Deus, ele deixa de confiar em Deus. Porque ele tem a certeza de que foi Deus quem o chamou para o Brasil. Ele tem a certeza de que Deus tem um propósito em tudo isso. Ele tinha a certeza de que Deus ia fazer infinitamente mais, e fez. Se nós somos igreja hoje, completamos recentemente 64 anos, foi porque alguém confiou de que Deus era com ele, e alguém fez diferença nesse mundo, nesse Brasil. Nós precisamos ter fé, a certeza de que a nossa vida não é governada segundo os nossos próprios paradigmas, segundo a nossa própria sabedoria. Nós nos achamos sábios demais. É assim que às vezes ensinamos os nossos filhos, né? Você tem que estudar porque você tem que passar em tal lugar, nisso ou naquilo. E nós esquecemos que Deus, acima de tudo, tem um plano. Que não é o seu filho que é inteligente o bastante que vai entrar na faculdade e tal. Vai se Deus quiser, se Ele não quiser, não vai. Porque Deus tem um plano exato para cada um de nós. E Ele vai colocar a gente no lugar que Ele quer. Por isso é que alguns moram em São Caetano. Por isso é que alguns moram aqui em Santo André. Outros em São Bernardo. Porque Deus quer que você more ali pelo menos por um tempo. Porque Deus quer que você seja testemunha dEle ali. Porque Deus tem um plano, talvez até para alcançar aquele vizinho chato que você não gosta. E Ele quer te usar para isso. Para trazer a graça para o coração das pessoas. A vida não está sendo governada por nós. Nós não temos controle de nada nesse mundo. Mas o nosso Deus controla todas as coisas. Eu posso ter a certeza de que Ele está no controle. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Nós não sabemos o que vai acontecer com a nossa vida ainda neste ano, mas uma coisa sabemos: Deus continuará sendo Deus. Deus continuará acertando sempre, porque Ele nunca erra, e aquilo que Ele permitir que passemos na vida é plano dEle, e a glória deve ser dada ao nome dEle. Coisas boas ou ruins, não importa. Deus é Deus. Deus continua sendo bom em tudo que Ele faz. Então a fé é a ferramenta valiosa que Deus dá ao coração do crente, para acalmar o coração do crente. Para o crente ter a convicção de que a sua vida não está perdida por aí, não está solta por aí, mas ele tem a presença de Deus, ele tem o cuidado de Deus, ele tem a instrução de Deus na sua palavra. Deus é Deus e atua sempre. Vejam agora o que diz o verso 2, que interessante, né? O texto diz assim, pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. E a maneira como foi construído o texto aqui na língua grega original, é que Deus está dando um bom testemunho dessas pessoas. Deus está se agradando delas. E aí, elas serão descritas nos outros, no próximo sermão, talvez mais 1 ou 2, não sei ainda quanto, mas aquilo que vai ser apresentado é Deus testemunhando, é Deus dizendo que se agrada do que aconteceu na vida dessas pessoas. Será que Deus pode olhar para nós hoje e dizer a mesma coisa? Será que Deus pode olhar para o meu coração e se agradar e dizer: eu gosto, eu amo, eu admiro o meu servo tal, porque ele é um obreiro aprovado? Será que nós podemos dizer isso? Temos essa certeza? É por isso que nós temos os exemplos aqui. Os irmãos vão notar que alguns exemplos são até estranhos para estar aqui na galeria dos heróis da fé. Mas estão aqui. Porque não foi pelo desempenho deles,
Não foi por aquilo que eles deixaram ou fizeram, né? Algo que deixaram de fazer ou fizeram. Mas foi pela obra que Deus fez na vida deles. E Deus se agradou da vida deles. Pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho de Deus. Paulo vai dizer assim a Timóteo: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem nada do que se envergonhar. A própria palavra bem-aventurança, que não tem tradução para o nosso português, ela traz esse conceito. Você é feliz de fato, porque Deus se agrada da sua vida. Aí está a certeza da alegria, da felicidade plena. Aí está a certeza de que Deus me aceita. Deus se agrada da minha vida e eu não tenho motivo para não ser feliz. Feliz de fato é aquele que consegue viver e agradar a Deus. Aliás, um outro título de um livro do Hershey Sproul: Como Viver e Agradar a Deus. Deus nos ensina na palavra como viver e agradar ao Senhor. Verso 3. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Olha só que interessante. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Irmãos, o texto aqui é muito atual, porque o seu filho deve estar aprendendo lá na escola a bobagem do evolucionismo. Não é verdade? Que o mundo veio de uma evolução por acaso, ou de um Big Bang, ou de qualquer outro processo evolutivo, totalmente anticientífico, totalmente anticristão e antifilosófico. Os nossos irmãos do Instituto estão aprendendo na matéria apologética alguma coisa interessante. Porque quando você olha para a própria filosofia e o nascente da filosofia, é impossível que as coisas sejam criadas por si mesmas, como prega a evolução. É impossível que as coisas sejam construídas por si mesmas do jeito aleatório, por acaso. Sabe quem disse isso? Antes de alguns crentes dizerem, Parmênides disse isso. Aristóteles desenvolveu mais isso. E aí vem Agostinho para defender a mesma tese, mas dar a eles algo interessante, considerando absurda a ideia de que alguma coisa pode vir do nada, ou de que nada pode dar origem a alguma coisa. É necessário que tenha algo para poder criar algo. A evolução é uma burrice, é uma tolice. Mas alguns pseudocientíficos ou cientistas que se acham os tais, tentando levar os nossos filhos à distância de Deus, começam a dizer que nada, isso é bobagem. O mundo veio por um processo de evolução. Isso não é nem possível, não só teologicamente, mas até filosoficamente e cientificamente. Já foi mais que provado pelos vários cientistas que nós temos aí, pena que perdemos Adalto Lourenço, mas temos Marcos Eberle e tantos outros defendendo a fé nesse sentido, demonstrando claramente que é impossível esse mundo ter sido criado do nada, impossível esse mundo ter sido criado sem a ação de um ser poderoso, sábio, que planejou todas as coisas. Que alguns até, como os filósofos gregos, até não sabiam quem era, mas que admitiam, precisa ter alguém para fazer. E esse alguém é apresentado na Bíblia como o Logos, a palavra que se encarnou. Lembram que João escreve falando sobre Jesus? A essência, o Logos que é Cristo, sem Ele nada do que foi feito se fez, Ele é o Verbo. Ele é quem criou todas as coisas com o Pai e com o Espírito. Então o texto vai dizer aqui, pela fé, nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Eu não preciso de laboratório, eu não preciso de ninguém para provar isso, porque Deus me revela isso pela fé. Eu creio na palavra, e a palavra não vai contra a ciência, porque o mesmo Deus que criou a ciência é o Deus que criou a palavra, que deu aos homens a palavra. E aí o texto diz que nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus.
Não é pela palavra de homens, mas pela palavra poderosa de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. O argumento aqui é muito interessante, porque talvez você esteja passando por uma situação difícil na sua vida. Talvez você esteja precisando de paz. Não é verdade? Onde eu vou conseguir encontrar essa paz, se não nas Escrituras Sagradas? Se não na palavra de Deus? Porque se Deus criou todo esse universo magnífico, maravilhoso, com um monte de galáxias, com bilhares e bilhares de estrelas, e domina e chama cada uma pelo nome, e tudo está no seu devido lugar, por que eu vou me desesperar diante de um problema? Por que eu vou deixar o meu coração ansioso? Eu preciso confiar que pela palavra Deus fez tudo, e Ele deixou essa palavra, e essa palavra veio e se encarnou e morreu por nós, e deixou essa palavra para fortalecer o nosso coração. Eu tenho a palavra, a mesma palavra que criou todas as coisas, nós temos a palavra de Deus conosco. Antes de terminar, nós vamos ler 2 versos de Hebreus mesmo, tá? Mas antes de ler, eu queria lembrar uma história interessante. Aliás, o Dr. Phillips, ele fala exatamente aqui, no comentário dele sobre esse texto, ele lembra a história de John Bunyan. E por que eu achei interessante trazer? Porque os jovens vão ter um acampamento daqui a pouquinho, e vai ser estudado nas palestras do acampamento, o livro O Peregrino, de John Bunyan. E olha que interessante, John Bunyan, certa vez, ele escreve, ele disse: Senhor, eu não sei se eu sou mais útil preso ou solto. É a oração dele preso, perseguido, preso lá na Inglaterra. Ele disse assim: Senhor, se eu for mais útil para o Senhor solto, que o Senhor me libere da cadeia. Ele não está pensando em satisfazer as suas vontades, em curtir sua família. E aí ele diz assim: mas se porventura eu preso eu for mais útil para o Senhor, então que o Senhor me mantenha preso. E os irmãos sabem da história, boa parte da vida deste homem, várias e várias décadas ele passou preso. E ele deixou um legado maravilhoso, que é o livro O Peregrino, que impactou gerações, nações, foi traduzido para diversas línguas, e que fez diferença na vida de muitos e muitos cristãos. Ele foi mais útil preso. O mesmo disse Paulo quando estava escrevendo aos Filipenses: não importa, porque o evangelho não está algemado. Eu estou preso aqui, mas nas minhas algemas eu consigo anunciar o teu evangelho, o evangelho de Cristo. E ele diz isso à igreja de Filipos. Então o que nós precisamos lembrar é que, independente dos problemas que aconteçam em nossa vida, se nós temos a palavra que criou todas as coisas, se essa palavra transformou a nossa vida, trouxe vida para nós quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nós podemos acalmar o coração. Nada, nem ninguém pode tirar de nós a paz, a alegria, a plenitude da presença de Deus em nós. E aí eu queria terminar com a leitura de 2 textos, Hebreus, vamos ver o que diz Hebreus capítulo 1, primeiro capítulo, verso 3, depois capítulo 4, se eu não me engano é o 12, isso. Primeiro Hebreus 1, verso 3, olha só o que diz aí, vamos ler juntos? Hebreus 1, 3, Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Já falamos desse texto, né? Esse foi o primeiro sermão aí. Jesus está sustentando todas as coisas pelo quê? Pela palavra do seu poder. Se porventura Jesus decidisse não mais sustentar todas as coisas, sabe o que aconteceria exatamente agora? Tudo que foi criado deixaria de existir. Tudo.
Porque toda a criação é sustentada por aquele que tem todo o poder e autoridade no céu e na terra. Cada átomo, cada substância neste universo, cada DNA do nosso corpo está sendo sustentado por aquele que é o Criador e sustentador de todas as coisas. Será que nós podemos crer nele? Ou vamos nos desesperar diante das tempestades da vida? Agora, Hebreus capítulo 4, verso 12, é o último texto, que também já estudamos, né? Leiamos juntos, pode ser? Hebreus 4, 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. O que nós precisamos é das Escrituras na nossa mente. O que nós precisamos é encher o nosso coração com a palavra de Deus. O que nós precisamos é encher com esse Deus Criador de todas as coisas que se revela aqui na palavra. Se não fizermos isso, você vai viver completamente transtornado, precisando de tudo quanto é tipo de medicamento, de terapia, enlouquecendo a sua vida, porque você não está bebendo daquilo que a palavra de Deus tem para te dar. Nós temos 2 jeitos de viver. Ou a gente vive do nosso jeito, do jeito que o mundo quer que vivamos, com as várias filosofias, ou a gente dá valor a essa palavra. E eu creio que os irmãos já viram vários vídeos de missionários, quando recebem uma porção da palavra, um livro como esse, eles choram, eles fazem festa, eles se alegram, porque eles não têm isso em mãos. Nós temos tantos livros desses, né? Quantas Bíblias você tem em casa? Quanto você tem gasto estudando essa palavra que sustenta todas as coisas? Quem sustenta a vida dos seus filhos não é você, pai e mãe. Quem sustenta a vida e a saúde dos seus filhos é Deus. Às vezes precisa acontecer alguma coisa para nós lembrarmos disso. A vida da pequena Estherzinha não há medicina que possa resolver. Mas Deus pode. Do nosso irmão Benedito, que só não morreu porque Deus não quis. Tamanha a gravidade da sua hemorragia que estava ali. Quem sustenta é Deus. Então nós precisamos confiar que Deus tem um plano, tem um propósito, e Ele há de fazer o melhor para a nossa vida. Se nós vivemos, se a nossa fé não for inútil, e sim for uma fé pautada na palavra de Deus, na confiança de que Deus vai fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos.